Quais cuidados eu preciso ter Pois. para tratar a água de uma piscina aquecida? Tem algo especial que eu preciso fazer? Vamos considerar o seguinte, tá? Eu vou falar de uma forma, lógico, generalizada, sem especificar residência ou piscina de uso coletivo, porque eu acho que as informações elas são muito similares, né? Mas a gente tem que levar em consideração que uma água aquecida, né, é lógico que ela vai trazer um consumo um pouco maior de produto, uma decomposição um pouco mais acelerada do cloro, tá? Então, essa é uma atenção que nós temos que ter em relação à manutenção desse nosso residual de cloro constantemente. Mas vamos olhar o tratamento de uma forma ampla e completa. Todos os passos que são básicos e são necessários em relação ao tratamento da água, eles requerem uma grande atenção com a água aquecida. Então, processo de filtragem e a retrolavagem, sempre que necessária, do filtro, fazer essa limpeza física da água, como água aquecida, e dependendo do tipo de utilização da piscina, o banhista ele pode transportar para a água e deixar na água mais gordura do corpo, em função de suor. Então, isso pode grudar nas paredes da piscina um volume maior de sujeira nas bordas, então fazer um uso de um limpa-bordas com uma certa frequência. E quando a gente vai falar em relação à segurança e a durabilidade dos equipamentos que fazem o aquecimento da água, a gente tem que pensar no equilíbrio químico, né? Ou seja, controlar o pH em conjunto com ele, a alcalinidade e a dureza cáustica, é um fator muito importante, porque nós temos a água passando dentro de equipamentos, e muitos deles ali componentes metálicos, enfim. E uma água desbalanceada, sobretudo se esse pH dela estiver muito baixo, ela vai se tornar muito agressiva. Então, pode diminuir o tempo de vida útil dos equipamentos que fazem o aquecimento. Tá? E o que a gente tem que entender? Água, a partir do momento que ela está aquecida, ela também vai influenciar vai acelerar e facilitar a proliferação de algas e bactérias. Então, você tem um ambiente propício, né, que é a água da piscina, numa temperatura mais elevada, que também fica propícia para essa proliferação de micro-organismos. Aí é onde entra a necessidade de ter um controle mais assíduo do residual de cloro, que deve permanecer aí pelo menos de 2 a 4 ppm o tempo todo. Dessa forma, você garante qualidade e água desinfetada. E quando você tem, vamos imaginar, uma água onde existe uma facilitação da proliferação de algas, a gente sempre indica fazer o quê? O uso de um algicida de manutenção. Você já sabendo que pode existir um aumento na proliferação de algas, você já coloca um produto que vai evitar que elas se proliferem, que é a manutenção com algicida de manutenção, né? Então, dentre todos esses fatores, você pode considerar, vai acontecer, por exemplo, um consumo maior de água também, por evaporação. Então, a partir do momento que você evapora mais água, você está reabastecendo a sua piscina com uma água que nem sempre vem com os padrões ideais que são necessários para garantir uma boa qualidade ao usuário. Então, reponho mais água, preciso ter uma atenção maior em relação ao nosso tratamento, tá? Mas é fazer um resumo de tudo, realmente. Mas o ponto muito importante, manter produto desinfetante na água, no caso o cloro, e o equilíbrio químico da água. Então, o desinfetante que vai dar a garantia na qualidade de água
para o banhista, é uma água realmente desinfetada, equilíbrio químico que vai dar uma garantia para não gerar nenhum tipo de problemas para os equipamentos que fazem o aquecimento da água, tá? E qual a dica, então, do período para medir os parâmetros em uma piscina aquecida? Vamos começar com uma residencial aí, né? Vamos pensar o seguinte, então. Sobretudo no período onde você tem assiduidade, né, utilização frequente da piscina, o ideal é você medir o cloro da sua piscina diariamente, porque é somente através da análise do residual de cloro que eu vou saber se eu preciso colocar mais produto na água, né? Eu sempre uso o exemplo do painel do carro, né? O painel do carro é que nos indica se é o momento de você abastecer e colocar combustível no seu carro. Então, os estojos de análise, o GenKit, ele é o nosso aliado do tratamento do dia a dia. Então, você analisou, verificou que não tem o residual de cloro suficiente para garantir qualidade de água, eu preciso aplicar o cloro. Então, num período de frequente utilização, cloro diariamente. Tá? Podemos considerar aí pH e alcalinidade uma vez por semana, sem problemas, e uma dureza cáustica a cada 20 dias, 30 dias seria o suficiente e o ideal, tá? Para a gente garantir qualidade de água. E em uma coletiva? A coletiva, eu sempre costumo dizer, seguir quais são as instruções dos órgãos regulamentadores locais. Tá? Então, existem normas, existe uma norma nacional, mas normalmente você tem normas locais. O que é muito comum em piscinas coletivas é que muitas cidades, inclusive, a legislação pede que análise de cloro e do pH seja feita de hora em hora. E toda essa análise ela tem que ser planilhada e deve ficar ali à disposição caso chegue uma fiscalização. Tá? Mas é sempre olhar qual é a legislação local. E aí, partindo para a alcalinidade, também poderia trazer isso para uma semana a 10 dias e a dureza cáustica a cada 20 a 30 dias também. Mas sempre olhando o que é norma, o que é legislação. Sobretudo em relação a residual de cloro, numa piscina de uso coletivo, obrigatoriamente você precisa manter residual de cloro constante o tempo todo na água, para assegurar que a água está desinfetada e segurança dos banhistas.